Vamos lá, fazendo os testes aqui. Checando aqui tudo certo. Começando então a falar um pouquinho sobre as nossas aulas temáticas. Sobre a importância, né, de dar aula em temática, qual o benefício que isso traz, e como é que isso poderia agregar para nós, professores. Então, já começar aqui, confirmando se está tudo certo, se todos podem ouvir meu áudio. Checando aqui se todos podem me ouvir. Vou deixar o chat aqui aberto. Ótimo. Então, vamos começar então conversando aí sobre as aulas temáticas, a importância da aula temática, o porquê e como que nós poderíamos usar os benefícios de ter uma aula temática aí dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa rotina de professor aí, tá ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente já começar a conversar sobre isso. Nós entramos um pouquinho aí depois do horário, porque tivemos problemas técnicos, mas já resolvemos e estamos aqui. Então, professor, como eu quero começar com você conversando a respeito aí desse ponto de aulas temáticas, ok? Como que a gente funciona, como é que a gente organiza esse ponto. Primeira coisa que eu quero falar é sobre essa questão do título, se você sabe de fato o que significa uma aula temática, como usar uma aula temática, tá? Você faz aulas temáticas, como que funciona a sua rotina como professor, quanto ao uso da aula temática. Parece ser muito claro, mas muitos professores ainda se confundem um pouquinho quanto aos benefícios. Vale mesmo a pena fazer uma aula temática? Ou seria apenas uma questão de trazer aí uma aula com um tema diferente? Será que só isso caracteriza uma aula temática? Não teria outro benefício a vocês aqui? É o que pode ser feito com as aulas temáticas aqui? Quero compartilhar isso aqui, ó. Eu posso adicionar meu conteúdo entre linhas e capítulos da minha aula. O que seria isso? Como assim eu posso adicionar ao meu conteúdo, aqui tem um ao, meu conteúdo, entre as linhas e capítulos da minha aula? Eu quero que você imagine a questão de um storytelling, de compartilhar com vocês aqui, o que seria importante dentro de uma aula temática. Quando você está ali contando uma aula normal, trazendo, por exemplo, aos seus alunos aí apenas aquela ideia, né, de uma aula comum, eu falo quais são os conceitos, eu falo qual é o conteúdo e trabalho essa aula, ela pode se tornar monótona, ela pode se tornar uma aula, por exemplo, aí, enfadonha para o aluno. Motivo esse, para quem tem acompanhado aí dentro da comunidade, eu tenho compartilhado aí alguns conteúdos relacionados a isso, algumas questões sobre, por exemplo, motivos de evasão do aluno, tem lá no texto da comunidade, quem já está na comunidade, dá uma olhadinha lá que tem um texto falando sobre isso. Então, um dos motivos que trazem, por exemplo, que ocasionam aí a evasão do aluno, que aumentam essa evasão dos alunos aí das nossas aulas, é exatamente uma aula monótona. E o que seria essa aula monótona? Aquela aula que é sempre a mesma coisa, com pouca dinâmica, sem participação do aluno, o professor falando bastante. Então, essas aulas, sem esse dinamismo, elas cooperam muito para a evasão de aluno. Então, quando você traz uma aula temática para o aluno aí, você oferece a ele o benefício de ter essa aula temática, esse benefício de ter esse algo a mais aí nas aulas, você está também cooperando para que você aumente a retenção dos seus alunos. Então, vamos agora voltar à questão aí das aulas temáticas, se você faz aula temática e como que você pode usar, tá ok? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, aula temática, pessoal, é aproveitar os temas e coisas que estão acontecendo aí, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, para agregar valor à sua aula e dinamismo. Então, por exemplo, estamos chegando aqui próximo ao Natal, logo logo já estamos aí todos comemorando o Natal, e por que não fazer uma última aula especial, com vocabulários natalinos, com toda a história do Natal, e você coloca aquele conteúdo, por exemplo, gramatical que você ia trabalhar dentro da sua aula, você coloca ele dentro de um tema natalino. Um exemplo disso, se você for ensinar a ideia de um verbo to be, ou se você for ensinar a questão do would,
Como usar o would dentro da sala, dentro da lição, o que explicando para ele. Usa o contexto natal e dê exemplos natalinos, por exemplo, usando o would dentro das frases. Então vamos lá, eu expliquei ao meu aluno o que seria o would, como que eu usaria, o significado, mas eu estou usando ele também dentro de um contexto. Conte um pouco a história do Natal. Ah, você sabia que no Natal acontecia isso? Use vocabulários em inglês, apresente ao aluno esses vocabulários em inglês, e aí você começa a falar, I would like to have. O que você gostaria de ter no Natal? I would like to have, I would like to have snow in Brazil. I would like to. E você vai ensinando para ele esse tópico gramatical com esse contexto aí de Natal. Você está usando o tema de algo que está acontecendo e trazendo para o seu aluno. Uma das coisas que eu posso trazer como ferramenta dentro de uma aula temática, além de um tema específico, é exatamente a gamificação. Game, que vem do inglês gamification, que é exatamente, alguns pensam, colocar joguinho na aula. Não é somente, até expliquei sobre isso em outra live, quem não viu, vai no Instagram lá, tem uma live salva no nosso Instagram sobre gamificação, como que eu uso gamification nas nossas aulas. Tem também no texto da comunidade onde eu trabalhei esses pontos, o que seria uma gamificação e como usar uma gamificação na aula. Então, voltando aqui, resumindo para vocês, gamificação, lembrando, não é apenas adicionar jogos à sua aula, mas gamificação está voltado mais a usar os elementos que o jogo te oferece dentro da sua lição. Então, você está ali falando de Natal, você pode usar gamification, você pode usar uma gamificação. Então, personagens, você pode trazer ali a questão dos players, o aluno se torna um player, então você pode adicionar um jogo com certeza, um quiz online, ali onde o aluno consiga interagir. Durante essa interação, procure sempre conversar com ele para que ele faça esse exercício oral, esse momento aí de prática da fala. Uma coisa muito importante quando nós professores estamos dando aula aí, e que devemos observar, é que os alunos muitas vezes falam da questão de que a aula particular, algumas aulas que eles têm não têm sido boas porque eles não estão praticando o speaking. Então, o que a gente tem que fazer durante a aula, professores? Trabalhar o speaking. Então, procure durante esse uma hora de aula que você tem dado, 50 minutos, praticar ao máximo. Então, mesmo que ele esteja fazendo algo ali, clicando dentro desse quiz, usando vocabulário natalino desse tema, então você traz a questão de vocabulário, contexto do Natal, aí que você está trazendo para a aula. A exemplo, né, quando eu falo de temas aí, você pode escolher qualquer tema, inclusive temas ligados ao aluno, tá? Mas voltando aqui ao quiz, busque do aluno ali, sempre incentive o aluno a falar durante as suas aulas. Então, esse vocabulário novo, a exemplo, como eu falei aqui, vá fazer uma aula, peça as palavras enquanto ele responde esse quiz, coloque uma premiação, use então a gamificação dentro da sua aula. Temática. Ela traz também um a mais, um plus para a sua aula. E voltando ao que eu citei lá no início, tá bom? Um dos principais motivos aí de evasão dos alunos em nossas aulas particulares é a questão da aula monótona, que se torna enfadonha ou chata para alguns. Tá? Então é muito importante aí para nós professores trazermos esse dinamismo e as aulas temáticas são ambientes excelentes para a gente oferecer isso ao nosso aluno. Tá? Então esse é um dos pontos da aula temática. Outra questão é, já estamos falando de temas, correto? O Natal, até citei ali no início, você pode usar bastante a história, a técnica de storytelling. E o que significa esse storytelling? Quando a gente pensa, fazendo uma ligação aqui com a gamificação, que a gente usa ali aspectos do game dentro da nossa lição. O storytelling está bem parecido a isso, porque o que eu vou fazer é usar esses aspectos, elementos de uma história, onde eu conto, então, a personagens, ambientes, conflito ali das mensagens ou de um enredo, tudo isso aí eu posso dar dentro da minha aula e é muito importante. E a aula temática, ela vem já te oferecendo várias ferramentas que vão beneficiar e facilitar para você, professor, para nós, professores, esse uso do storytelling dentro da nossa aula temática. Então, são dois pontos que se completam, tá bom? Então, você que tem mais interesse em saber, dá uma pesquisada um pouco mais sobre o storytelling. Mas lembre-se que quando eu trago elementos de uma história, de um conto, né, para minha aula, eu estou usando aí, aplicando o storytelling dentro da minha lição. E a aula temática te oferece isso. Então,
Outro ponto que eu gostaria que vocês, professores, anotassem aí, que é muito importante, tá bom? É o seguinte, há um outro ponto que também ocasiona aí, como eu citei a questão da evasão das aulas e além das aulas monótonas, aí que gera uma evasão dos alunos, outro ponto é a falta de identificação. Então é muito importante você ter algo que se identifique com o aluno. Então quando eu falo de tema, não estou falando apenas aí de holidays, de feriados, né? Se você conversou com o seu aluno, conheceu, teve esse momento de entender quem é o seu aluno, ele gosta de games, ele gosta de jogos específicos. Então pega um game aí que seu aluno joga, que ele gosta, traz esse ambiente para dentro da aula. Faz uma aula temática sobre jogos, por que não? Vocabulários, você vai gerar uma identificação. O seu aluno vai se identificar com o conteúdo, com a lição, e a identificação, ela leva você à conexão. Então, alunos conectados aos seus professores, eles são alunos fiéis. Um processo, essa na verdade é uma técnica de fidelização do seu cliente, do seu aluno, tá bom? Então, você usa o tema, não somente em temas aí festivos ou comemorações, eles são temas também, mas busque temas também, aulas temáticas, para gerar fidelização do seu cliente, para gerar uma conexão com o seu cliente, com o seu aluno, tá bom? Então busque ali coisas que ele goste, coisas que façam parte do contexto. Quando o assunto da aula é familiar, algo que o aluno está ali constantemente em contato, você gera conexão com o aluno e aí você diminui evasão, tá bom? Então, use aí o storytelling dentro das suas aulas. Se você for falar de uma aula falando sobre o tema de jogos, de filmes, de música, por exemplo, a aluna gosta de uma cantora específica de pop. Por que você não traz um vocabulário voltado para isso e conta um pouquinho da história dessa cantora? Você poderia, por exemplo, trabalhar o verbo to be aí, was, were. Fala um pouquinho do passado dessa cantora. When she was a girl, when she was a kid, when she was young, e assim por diante. O que você vai estar fazendo? Você trabalha um ponto gramatical dentro de uma história. É aquele que eu falei lá no início. Entre linhas, você adiciona ali o seu conteúdo. Entre as linhas da história que você está contando dentro da sua aula, você adiciona isso. Então você adiciona capítulos aí dentro do seu conteúdo, dentro da sua aula, tá bom? Então traga esse ambiente aí de uma história, de um conto para suas aulas temáticas. Ela vai te dar já todo um respaldo, todo um embasamento, vai facilitar muito a sua vida na hora de dar uma aula. Assim, usar o storytelling para aulas temáticas é muito bom, porque ele te traz esse ambiente já de um conto, de contar uma história, tá bom? Então, use o storytelling, é uma técnica muito boa, não somente para aulas temáticas, você pode aplicar ela em várias situações, que colabora muito para a fixação do conteúdo. Aí você pode falar, por que, Caio? Aqui eu listei alguns benefícios, aí, por exemplo, do storytelling e de uma aula temática. Dentre eles, o primeiro, com as aulas temáticas, você consegue trabalhar uma expansão de vocabulário e expressões aí específicas do tema que gera identificação e conexão com o seu aluno. Seja de games, de músicas, seja de filmes, seja de feriados. Aproveite essas questões de feriados também, eles são muito bons. Exemplo, quando você fala aí, por exemplo, de um Natal, quando você fala de Halloween, quando você fala de outras comemorações, lembrando que não precisa ser somente aqui, a exemplo, nós temos aí a Irlanda com a grande festividade aí, que é a St. Patrick's. Por que não trabalhar essa questão? Usar o St. Patrick aí dentro de uma aula. Toda a celebração, então conte um pouquinho da história, lembrando sempre o aluno ativo dentro da sala de aula, então falando, conta um pouquinho, peça para o aluno então explicar o que você falou, o que o aluno acha, a opinião do aluno, sempre envolvendo o aluno dentro da sua lição, a ponto de que ele nunca se sinta passivo, tá? É importante o aluno estar sempre ativo dentro da nossa aula. Outra coisa, além da expansão de vocabulário que você trabalha com o aluno por trabalhar tanto o vocabulário em si como as expressões específicas desse momento, você também trabalha histórias que levam ao público vários benefícios. A primeira é, quando você conta usando o storytelling aí, você tem que lembrar que essas histórias levam o público a uma jornada. Você transforma o seu conteúdo em uma jornada, que tem lá também na definição do storytelling que eu coloquei para vocês aqui. Existe um meio e fim, um início, olha aqui, ó. Eventos que começam, possuem meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível e se conectar-se com
o seu leitor a nível emocional. Então você usa isso dentro da sua lição. Então o que nós falamos, ó, conectar e emoção. Contar histórias, como está aqui listado nos benefícios, eles produzem várias reações no seu aluno. Então se você aplica essas técnicas de storytelling dentro da sua lição, dentro da sua aula temática, você vai gerar no seu aluno aí uma identificação, você vai causar nele uma emoção, talvez porque a história é comovente, talvez porque ele fique super animado, porque é algo de um cantor que ele gosta, você trabalhou a banda que ele gosta, a música que ele gosta, dentro da sua lição, então você gera identificação, você gera, aí você causa no seu aluno emoção, transmite para ele essa emoção, né, da sua aula, e dentro entre linhas, o seu conteúdo está ali. E por você trazer essa dinâmica à sua aula, olha que importante aqui, você vai tornar o seu conteúdo, a sua lição, o seu serviço, lembrando, eu gosto sempre de trazer nós, professores, quando nós estamos dando aula, principalmente aqueles que atuam no digital,